Olá, querido aluno, querida aluna do canal Educação. Aula de Sociologia. EJA etapa 7. É um prazer estar com você. Hoje, 28 de setembro de 2022. Quero cumprimentar você, nosso aluno, nossa aluna, que irá assistir a esta aula depois. Quero cumprimentar o nosso diretor de imagens, o Tiago, e você, que estará conosco, assistindo atentamente a esta aula. Vamos lá? Aula de Sociologia, Instituições Sociais e Problemas Sociais, a data de hoje. Anote aí no seu caderno estas informações. Hoje é a última semana de setembro. Próximo sábado, próximo domingo, dia 2 de outubro, eleições 2022. Não vote de qualquer jeito. Vote com serenidade, vote em paz, tá? Não brigue com ninguém, não crie confusão, vote não por ódio, vote com esperança. E fique de boa, tá? Não exagere na bebida, não vá votar. Diga para o seu pai, para seus parentes, não votem após beber. Não votem alcoolizados. Não. Quer tomar cervejinha depois do almoço? Vai de manhã, vota, tá? E fique em paz. É o que mais importa. Gente, nós dissemos que a família, falamos isso na aula passada, é a mais importante instituição social. É a família. O primeiro grupo do qual você participa é a família. Tá? Ó, tá aqui você, ó. Família. Aí depois vem os outros grupos. Escola, igreja. Primeiro grupo é a família. A família, ela hominiza a criança. Ela faz com que a gente desenvolva a natureza humana. A família, ela interfere no caráter, no comportamento dos indivíduos. Existem pessoas na família que nós tomamos como referências. São os marcos referenciais. Meu pai, minha mãe eram referências para mim. A escola
depois da família, é a instituição social mais importante. A escola oferece conhecimentos teóricos e práticos. A escola lida com os nossos comportamentos. A escola estimula a autonomia, o respeito. Você imagina aquela criança que é filha único, que é filho único. Quando ela vai para a escola, ela vai perceber que ela não pode tudo. Ela vai ter que se relacionar com os coleguinhas. Antes, em casa, ela era o centro das atenções. Quando ela vai para a escola, ela se abre, ela se relaciona. Essa criança percebe que ela não é a única criança. Isso é bom, amadurece. Gente, uma questãozinha sobre instituições sociais. Tá? Se você já fez a questão, releia. Se você não fez, está na hora de fazer. Ok? Está na hora de fazer. Bora lá. 3 minutinhos. Valendo.
Estamos de volta. O texto fala do Homo sapiens. Ok? Mas o que interessa é isto aqui, ó. O que são instituições sociais? A alternativa correta, letra C. Conjunto de regras e procedimentos reconhecido e sancionado pela sociedade. A sociedade decidiu que homens e mulheres formariam família. E os filhos seriam criados pela família. A sociedade decidiu que a uma certa idade essas crianças iriam para a escola. Então, as instituições sociais são algo estabelecido pela própria sociedade. Ok? Vamos repassar o conceito de instituições sociais. Podemos conceituar instituição social como estrutura permanente de padrões, papéis, relações que os indivíduos realizam a partir de formas sancionadas e unificadas com o objetivo de satisfazer necessidades sociais básicas. Tá? As instituições, elas têm como finalidade a satisfação das necessidades dos indivíduos e dos grupos sociais. É só pensar na família. Qual é a finalidade da família? A satisfação dos indivíduos. A segurança, o crescimento. As instituições, elas estabelecem padrões, papéis, relações entre os indivíduos da mesma cultura na satisfação destas necessidades. Ok? Então, as instituições sociais, elas são necessárias, importantes. Quando eu me caso com uma pessoa, por exemplo, eu me caso com uma mulher. O casamento é a maneira que a sociedade tem de reconhecer que eu e que minha mulher temos necessidades. Inclusive, a necessidade sexual. Então, essa necessidade sexual, essa vontade de sexo que todos nós temos, a gente realiza no matrimônio, no casamento, na família, que é a maneira da sociedade aceitar que eu realize o meu desejo sexual. Beleza? Vamos lá. Instituição social é todo tipo de organização que promove integração
através de regras e hábitos, sendo que o objetivo é organizar a nossa sociedade. É isso aí. Tá? Olha aqui, ó. Aqui é uma casa. Aqui é uma escola. As instituições sociais, elas englobam os indivíduos. Estão vendo essas pegadas aqui? A gente sai de uma instituição, vai para outra, e assim por diante. As instituições sociais, elas organizam a sociedade. Organizam. Não desorganizam. Então, elas são importantes. A gente nasce na família. Depois de uma certa idade, a gente vai para a escola. Aí a gente vai para a igreja. Alguns vão para a universidade. Outros vão para uma empresa. Tudo isto aqui é instituição. Tá? Então, viver em sociedade é viver dentro de instituições. Não tem como fugir disso. Ou então você renuncia à vida em sociedade. Mais uma questão para você fazer, para você se divertir. 3 minutos, vou e volto.
Muito bem, estamos de volta. Entende-se por instituições sociais novamente o conceito. O que são instituições sociais? Novamente mais um conceito. Ok? Bora lá. A alternativa correta, letra B. B. A letra A está errada, porque instituições sociais não são agremiações. Perfeição religiosa. Não, não, não. Tá? Letra B, alternativa correta. Instituições sociais são regras, procedimentos padronizados, reconhecidos e aceitos pela sociedade, visando garantir aos indivíduos a necessária estabilidade. Se você marcou a letra B, parabéns. Alternativa correta. Toda instituição tem uma função na sociedade, certo? As instituições, elas criam um padrão de comportamento. Elas estabelecem valores. Elas determinam um código de conduta. Gente, na sociedade não fazemos o que queremos. Certo? Então, as instituições, elas têm uma estrutura composta de pessoas, de equipamentos, de organização e de comportamento. Tem um quadro que eu vou mostrar para vocês, em que ele apresenta a estrutura das principais instituições sociais. Aqui, ó, família. Família. Como é que é o comportamento, as atitudes dentro da família? A família é baseada em quais comportamentos? A família é baseada em quais atitudes? Afeto, amor, lealdade, respeito. A igreja, quais são as atitudes? Reverência, lealdade, temor, devoção. No Estado, o Estado, quais são os comportamentos que nós temos diante do Estado? Subordinação. A polícia para você, pede seus documentos. Você obedece, obediência. Temor, cooperação. Na escola, quais são as atitudes? Ensino, aprendizagem, cooperação, respeito. Na empresa, no trabalho, subordinação, cooperação, temor, obediência. Certo? Toda instituição, ela tem símbolos.
traços culturais simbólicos. Na família, a aliança do pai, da mãe, um brasão da família, uma casa, um sítio, uma estatueta, um quadro, ok? Na igreja, cruz, imagens, relicários, altar. Quais são os símbolos do Estado? Bandeira, selo, emblema, hino. Quais são os símbolos da escola? O emblema da escola, o símbolo da profissão, a beca, que é a bata. Quais são os símbolos da empresa? A marca comercial, a patente, o emblema. Quais são os bens imóveis de cada instituição? Na família, o lar, a casa, propriedades, certo? A igreja, a catedral, o templo, são bens imóveis. Estado, edifícios públicos, obras públicas, uma ponte, uma praça. Quais são os bens imóveis de uma empresa? Loja, escritório, fábrica. E de uma escola, edifícios, campus. Então, toda instituição, ela tem as suas partes da estrutura. Tá? Gente, família é família. Você não vai transformar a sua família numa igreja. Não dá. Não podemos misturar as instituições. Elas são diferentes. Elas requerem comportamento diferente. Elas não são a mesma coisa. Então não vamos misturar. Beleza? As instituições sociais são criações humanas. Para quê? Para que haja integração social. Para que não haja conflitos. As instituições sociais, elas atuam na homogeneização da sociedade. Ela faz com que todos hajam e pensem da mesma maneira, evitando-se o caos. As instituições sociais servem como mediadoras entre a vida individual e a vida particular das pessoas. As instituições sociais, elas enquadram as pessoas. Ela pega você e coloca você dentro dos padrões sociais. Então, as instituições sociais, elas trazem o quê? Coesão. Integração entre os indivíduos. Certo? Elas geram esta integração. Por isso que elas são importantes.
as instituições sociais nem sempre existiram. A família, a escola, o Estado, a igreja, o matrimônio são instituições sociais. Elas orientam os indivíduos. Elas dão um norte, um sentido à sociedade. Imagina a sociedade sem as instituições sociais. Imagina. Tá aí, ó, domingo nós iremos votar. Para quê? Para a sociedade brasileira. O Estado brasileiro, que é uma instituição. Então, quem tiver mais votos, ganha. Tá? O próximo presidente da República não será eleito na porrada. Não. Não. Na pancada. Não. As instituições sociais não permitem. Quem tiver mais votos, ganha. 50% mais um voto. É isso. As instituições sociais, elas servem para pacificar a sociedade, tá? Dar tranquilidade, segurança. Eu volto já para cá. Vamos fazer esta questão aqui, ó. Uma questão do Enem, se eu não me engano. Questão que diz respeito à socialização, à família, às instituições sociais. 3 minutos, vou e volto.
Estamos de volta. Olha que texto legal. Olha só. O garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados. É antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI, o garfo individual. E difundiu-se a partir de Veneza e da Itália, em geral, mas com lentidão. O uso de garfo individual só se generalizaria no século XVIII, por volta de 1750. Neste processo de transição para a modernidade, o uso de objeto descrito relaciona-se a qual foi o objeto descrito? O garfo individual. Relaciona-se a quê? A quê? A medidas sanitárias? Não. A ampliação das refeições familiares? Não. A valorização da cultura renascentista? Não. A incorporação de comportamento laico tem nada a ver com garfo. Não. Alternativa correta, letra A. Esse comportamento descrito relaciona-se à construção de hábitos sociais. Certo? Então, o garfo, ele se tornou algo universal, não só no Brasil. Parabéns, você que acertou, tá? Eu vou comentar aqui as questões, só um minutinho. Atividades para casa. Olha, qual é a importância das instituições sociais? O que é que você acha? São importantes? Não são importantes? Família, Estado, igreja. Quantas e quais instituições sociais você participa? De quantas e quais você participa? Quais são os traços simbólicos das instituições sociais, família, escola e Estado? A resposta está aqui, ó. Neste quadro aqui. Ó, traços simbólicos. Tá? Beleza? Bom, gente. Volta aqui para mim, meu amigo. Prazer estar com vocês. Vamos às urnas no domingo e a gente se encontra na próxima quarta, se Deus quiser. Valeu.